É muito difícil para quem é cinéfilo fazer a escolha, né, de um filme. A gente tem vontade de já montar um roteiro, uma mostra, enfim, sobre cada um dos temas, né? Então, sobre a corporeidade teria infinitos exemplos para discutir, e é sempre um parto fazer a escolha, mas esse filme, como vocês viram, ele nos permite pensar um pouco essa questão da corporeidade por uma série de entradas. Esse é, do meu ponto de vista, um dos filmes do Almodóvar em que ele consegue condensar de uma maneira muito sensível algumas das características da sua filmografia. Entre elas, talvez a mais nítida, mais evidente, seja esse universo feminino. Desde mulheres à beira de um ataque de nervos, má educação, enfim. Toda a sua filmografia tem essa questão bastante acentuada dentro do universo feminino. Isso por quê? Porque no mundo espanhol, curiosamente, a gente tem algo bastante contraditório. É uma sociedade extremamente machista, cujo índice de violência à mulher é uma coisa absurda. Tem uma orientanda de mestrado que é de Madrid, a Eva Leiva, participou de uma campanha muito recente, tem uns 6 meses, contra a violência à mulher, e ela participa, é atriz e diretora, e é uma peça, para falar de um tema difícil, mas é uma peça bastante delicada. Para vocês terem uma ideia, a penúltima vez, acho que a penúltima vez que eu estive em Madrid, questão de uns 2 meses, dando umas aulas na Complutense de Madrid, naqueles 2 meses tinham acontecido 45 assassinatos com mulheres em Madrid. Curiosamente, na faixa entre 30 a 60 anos, né, os assassinos. E os motivos são os mais torpes, né? Desde, ela não esquentou a comida na hora que eu cheguei. Parece estranho, né? Mas esse é o velho mundo, né? Caduco já. E, portanto, esse machismo exacerbado e essa violência contra as mulheres, que é uma coisa medonha, absurda, faz com que vários setores espanhóis, sobretudo em termos de arte, comecem, isso de uns 10 anos para cá, comecem a se sensibilizar um pouco mais para esse universo feminino altamente reprimido. Então não é digamos assim, um viés, né, particularíssimo do Almodóvar, não, ele acaba sendo representante de uma grande voz que se ergue contra essa violência à mulher. Eu digo que é contraditório porque toda a Península Ibérica, ela vem de uma tradição que é outra, que é completamente outra, né? Em termos antropológicos, a Península Ibérica, tanto Portugal, o mundo galaico português, Cantábria, País Basco, Andalucia, Catalunha, são povos, eu não vou dizer sociedade, depois eu explico o porquê, são povos cuja ideia básica de estrutura sociocultural está baseada na figura feminina. Por exemplo, no universo basco, no mundo basco, a deusa principal é Mari, ou Amalur, a terra-mãe. A cordilheira de Amboto, que fica bem perto do início da formação dos Pirineus, você olha no horizonte e você vê o corpo, a silhueta de uma mulher perfeitamente, né? Com os cabelos, nariz, boca, os seios, né? O corpo todo até os pés. Então, para o homem, né? para esse camponês, Mari não é uma abstração, Mari não é uma representação, Mari está ali, é a própria cordilheira de Amboto, deitada no horizonte, né? E assim, né, acontece também na Catalunha, acontece também em Andalucia, principalmente por conta do diálogo com o mundo árabe, né? Sevilha, Granada, Málaga, a figura da gitana, a mulher cigana,
extremamente profunda. E ela remete à origem do povo Rom, né, os ciganos que saem do norte da Índia e depois vão ganhar todo o velho continente a partir da Turquia até chegar na Península Ibérica. Então, estes povos têm uma estrutura de fundo que é extremamente matrial. Eu não vou dizer matriarcal, porque não é um governo das mulheres, mas é uma forma de pensar o mundo, de pensar a relação com o outro, de pensar a organização social e comunitária baseada, sobretudo, nesses elementos femininos. E não é uma questão de sexo, não é uma questão de gênero. Né? Por quê? Aí é preciso voltar um pouquinho, né, a nossa estruturação de maneira mais antropológica. Todo ser humano, aliás, para algumas concepções, todo ser vivo é composto de dois princípios antagônicos e ao mesmo tempo complementares. Lembra da mônada chinesa, a Qi, né, que tem o Yin e o Yang? O Yin, o princípio feminino, Yang, o princípio masculino. Né? São três elementos: Yin, Yang e o equilíbrio entre os dois princípios. Né? Isso que a gente vê na mônada chinesa é base de todos os povos ancestrais. Então, para essa concepção mais antiga, o princípio feminino é esse princípio do reconhecimento interno, daquilo que se olha com cuidado na escuridão, ou à meia-luz, ou ao crepúsculo. Já o princípio masculino é aquele que não para no olhar, ele avança para fora. Então, o princípio masculino é aquele que está sempre voltado para fora, conquista, batalha, a peleia, as brigas, enfim, conquistar terrenos. Esse é o princípio de exteriorização, que é o masculino. O princípio masculino, ou ânimos. E o princípio feminino, em ânima, é esse princípio que não conquista, mas reconhece terrenos internos. Então, essa é outra estrutura de acolhimento. É aquela estrutura de apostar naquilo que se vê para além do olhar. Tem uma pequena narrativa mítica hindu. Pode parecer que eu estou me distanciando muito, mas eu já vou voltar para poder exemplificar de maneira mais concreta alguns dos momentos no filme. Há uma narrativa hindu em que Shiva, que é o deus da Trimurti, né? São três. Por isso que o mundo judaico-cristão é tão monótono, né? A gente só tem um. Né? Em todas as culturas ancestrais são 2, 3, 4, 100 milhões. Esse é outro detalhe. No mundo hindu são três, é uma Trimurti: Brahma, que é o da criação, Vishnu, que é aquele que conserva, e Shiva, que é o da transformação. E cada um deles tem uma Shakti, tem um princípio feminino que é a mulher do Deus, que na cultura popular é tão cultuada quanto o próprio Deus. Né? Então, de Shiva é Parvati, que por sua vez é uma personalidade complexa. Ela é Parvati, doadora da vida, mas é também Kali, a Senhora da Morte. Aquela que tem a coroa, um colar de crânios, geralmente pintada de negro. Tá? Mas com Parvati estavam brincando no bosque e Parvati, brincando com Shiva, chega por trás dele e coloca a mão sobre os seus olhos, brincando. Adivinha quem é? E no momento em que ela põe a mão sobre os olhos de Shiva, o mundo todo degringola. O cosmos todo degringola, porque é Shiva que cuida da transformação desse universo. Para poder manter as coisas na sua ordem natural, o que Shiva faz? Abre um terceiro olho. O terceiro olho aqui na testa. Então esse terceiro olho, que é todo monge shivaísta, né, todo yogi shivaísta, tem uma representação, né, que são 3 listas, né, ou 3 olhos, enfim, que é referente a isso, esse terceiro olho que abre, que é o olho da intuição. Então, todo terceiro olho, aquilo que enxerga para além da visão, tem mãos femininas. Produzem isso. Por que eu estou querendo dizer tudo isso? Para poder entender no universo ibérico isso que é muito comum em termos de organização social
né, o que decorre dentro desses povos todos e que é conflitante com a sociedade espanhola, de marca mais ocidental, de marca, né, mais machista, excludente, patriarcal, latifundiária e assim por diante. Esses dois registros são extremamente conflitantes. Então, não só o combate à violência à mulher, mas a retomada dessa sensibilidade mais feminina em várias expressões, né, da cultura espanhola, tem no cinema o seu grande representante, que é o Almodóvar, né? Por isso, esses dois personagens, eles são, como eu poderia dizer, o Benigno e o Marco, são dois homens raros no espanhol. Aqui a gente poderia dizer esquisitos, né? Fora da média, fora do padrão, né? Por quê? São homens com esse terceiro olho. São homens que se pautam pela intuição. São homens que são sensíveis. Desde aquela primeira cena, a cena de abertura, com aquela peça do Pina Bausch, né, das mulheres chocando, que é justamente a dificuldade dessa imagem corporal, né, feminina, e, portanto, se chocando por todos os lados, e o Marco escorre um lagrimão, como se diz em espanhol, né? Escorre uma lágrima fugidia. Né? Esta sensibilidade de entrar na obra e senti-la. Um poeta alemão, Hölderlin, o romantismo alemão do século XIX, tem uma frase que eu acho belíssima. Né? Ele diz: a sensibilidade é extremamente importante para a gente compreender o mundo, mas a sensibilidade é também um martírio. Porque quem é sensível, quem tem esse terceiro olho acentuado, também sofre. Né? E aí não tem jeito. Né? Sofre não no sentido cristão da palavra, né, de ficar sofrendo como se fosse um fatalismo, mas a ideia de sofreguidão, né, de você sentir com o outro, estar no mesmo pathos, né, essa simpathos, ou simpatia, você entrar nessa sintonia com o sentimento do outro. Né, é essa sofreguidão que a sensibilidade nos proporciona. Né. Algumas lágrimas também, evidente, né, mas ajuda a compreender um pouco mais o universo. E os dois femininos, que são os dois elementos, pelo menos as duas personagens femininas principais, que têm corpos quase mortos. Não estão mortos, mas quase mortos. Que é a Lídia e a Alicia. A Lídia é o contraponto da cultura da tauromaquia, né, do toureiro. E é muito interessante quando o Almodóvar pega essa complexidade também da personagem, da Lídia, porque é preciso relembrar algumas coisas também em termos ancestrais para entender a natureza da tourada em Madrid e por que é diferente na Espanha dos outros países. O touro, por incrível que pareça, em termos simbólicos, ele não está relacionado com a virilidade. Não é um elemento masculino, é um elemento feminino. Se a gente for lembrar, por exemplo, Ariadne ou Ariana, no Labirinto de Minos, né, de onde vai aparecer o Minotauro. Não sei se vocês lembram da narrativa grega, né, mitológica. Por uma série de coisas, não vou ressuscitar aqui agora, mas enfim, aparece um Minotauro que é metade homem e metade touro, e que Minos quer esconder de todas as formas, e pede para Dédalus, que é aquele artífice do simulacro, né? Ele não cria coisas, ele não dá vida, ele apenas cria simulacros, né? É o Deus do mundo virtual, eu diria. O pessoal da cybercultura fica pé da vida quando eu digo isso, mas enfim. Efaisto, o ferreiro, que dá vida para as coisas, é uma outra história. Né? Dédalus é esse do simulacro.
E ele constrói um labirinto para guardar o Minotauro lá dentro. De 7 em 7 anos, Atenas tem que mandar 12 jovens guerreiros para serem devorados pelo Minotauro. E no meio desses 12 aparece Teseu, um herói que quer matar o Minotauro, né, para poder acabar com esse tributo tão pesado em cima de Atenas, e acaba se enamorando de Ariadne. E Ariadne também, todo herói, né, bombado, assim, né, tudo lindo, formoso. E ela acaba esquecendo do seu grande amor prometida, que é Dionísio. Fascinada com o herói, né, ela acaba esquecendo de Dionísio e vai facilitar a vida dele. E dá para ele, para que ele possa entrar no labirinto sem se perder na saída, ela dá para ele um novelo de lã. E com esse novelo de lã, ele entra e, portanto, tem um fio que o ajuda a se localizar dentro do labirinto. Enfrenta o Minotauro, vence o Minotauro e consegue sair do labirinto com um fio de Ariadne. Né? Por isso que a gente chama ela de a Senhora do Labirinto. No entanto, quando eles saem de lá, a proposta dela é que fugissem, né, da ilha, porque o pai iria recriminá-la. Porque esse Minotauro é meio irmão de Ariadne. Quando eles fogem da ilha de Creta, eles param no meio do caminho na ilha de Naxos, em grego, o dia. Isso em contraposição à noite, que é o labirinto. Então, eles param na ilha de Naxos para descansar, os dois deitam na praia, e só que como todo herói, né, ele é extremamente votado às batalhas, às guerras, às disputas. Ele recebe uma mensagem de Palas Atena dizendo que Atenas estava sob perigo de novo. Mandou lá por SMS, pelo celular, mandou torpedo para ele, enfim. E aí, quando ele recebe a mensagem, como todo herói, não pensa duas vezes. Larga Ariadne lá e vai para o campo de batalha. Tá? Então, cuidado, os moçoilas, com os heróis. Né? Sempre essa. Né, Os mitos não se repetem. Nós é que costumamos fazer sempre as mesmas coisas, por isso que eles são tão profundos. Né? Então, Teseu vai embora, não está nem aí, e fica Ariadne largada na praia. É um tema muito recorrente, inclusive nas pinturas, a morte de Ariadne abandonada. Né? E aí quem aparece? Dionísio. Tinha vindo da guerra tinha vindo da Cólquida, ajudando Jasão para encontrar o Belucino de ouro. Então, Dionísio, na sua figura de marinheiro, né, atravessando o mar, encontra a sua amada perdida ali, na praia de Naxos. Dionísio, o deus da orgia, como a gente costuma conhecer, né, o que ele faz? Ele morre de alegria por ter encontrado a sua amada de novo. Ressuscita os náufragos, transforma eles em golfinhos para ajudar os marinheiros como presente para Ariadne pelo reencontro. Não satisfeito, ressuscita Aion, que é o discípulo de Orfeu, para cantar a música oceânica para sua amada. E não contente ainda, dá para ela uma coroa feita com as estrelas da constelação de Aurora, de Corona Borealis. São 6 estrelas que formam um arco. Imagina, um arco feito de uma constelação. A Christine Dowling, que é uma mitóloga que eu respeito muitíssimo, ela diz: o amor de Dionísio é o amor vivido pela mulher. Porque é esse amor incondicional. O Dionísio não vai querer tirar satisfação porque foi, né, estava com chifre ou qualquer coisa nesse sentido, que é muito comum, né, para o ocidental. Né? Não tem nada disso. A grande alegria é rever a sua amada e exercitar esse amor. E por isso, né, aí vem a parte que é fascinante. Afrodite, enciumada com tudo aquilo, porque Ariadne é muito linda, né? Ariadne quer dizer a iluminada, ela desfere uma flecha que mata Ariadne, e ela vai para a terra dos mortos. Dionísio pede para o pai, Zeus, para ressuscitá-la, e ele titubeia, ele hesita, Zeus hesita em atender isso.
vai o próprio Dionísio aos ínferos, à terra dos mortos, e aí Ariadne dá à luz aos seus filhos, 3 filhos. É o único caso na mitologia em que a mulher dá à luz no país dos mortos. Quem é essa Ariadne? Na tela do Almodóvar. É Alice. Alice. Alice que dá à luz na terra dos mortos. O nosso Teseu, muito mal construído, né, porque não é a ideia do Almodóvar, não é celebrar o herói, mas esse outro herói lunar, né, o herói da viagem interna, que é o Marco e o Benigno. O Marco se apaixona justamente pela mulher duplo do Minotauro, que é a mulher que toreia. E curioso, né? O touro é o elemento feminino, principalmente por conta do chifre. O chifre forma uma meia-lua. Como animal lunar, pertence ao seu universo feminino. Tem um texto do Federico García Lorca, El hombre aplazado, ou seja, o homem que tem prazo, né? Que está jurado de morte. Num determinado momento do texto é belíssimo, porque ele fala justamente dessas ondas que se formam no lago à noite, em que o movimento da água são como chifres deste touro submerso. E aí o Lorca revela, né, toda a construção dessa imagem absolutamente feminina. Por isso, a tauromaquia, né, na Espanha, é a luta do masculino contra o feminino. O toureiro tem que matar o touro, matar o poder natural que essa mulher tem. Por isso que só na Espanha o touro é morto. Em Portugal e na América Latina toda, as toreadas não prevêem a morte do touro. É evidente, né, que em termos de cultura popular não tem essa argumentação mítica, não é isso. Né? Mas a nossa sensibilidade fala mais alto. E, portanto, não se mata o touro, né, nas toreadas aqui, e nem em Portugal. Mas na Espanha, inclusive, tem um movimento forte agora, né, bastante recente, contra a matança dos touros na tourada. Tradição sim, assassinato não. É o slogan, né, que está correndo já desde o ano passado. Por isso a Lídia é esse elemento feminino contra o touro, né, mas que curiosamente ela tem medo da cobra na cozinha. A cobra sim, esse é um elemento absolutamente masculino. E justamente na cozinha, né, que seria o universo dela. Então o Almodóvar ele vai jogando, né, com esses símbolos na construção dos personagens que não são aleatórios, né? Muito pelo contrário. Ao trabalhar com essas polaridades invertidas, ele fica o tempo todo lançando luzes ou lançando sombras sobre a própria ideia de corporidade que a gente tem. De outro lado, Benigno, esse, né, moçoilo que cuidou a vida inteira da mãe e depois fica cuidando da Alice. Cuidando de um corpo que para ele não é um corpo morto. Isso tem um elemento extremamente importante, porque nessa sensibilidade mais acentuada, né, do ponto de vista tanto do homem como da mulher, mas essa sensibilidade mais feminina, o cuidar é elemento central. E o cuidar sem nenhuma troca, não é uma economia, não é papel moeda. É extremamente importante nessa, o nome é forte, mas desculpa, devotação ao outro, nessa devoção ao outro. Deve, em sânscrito, né, que vai dar em deva, e portanto depois nas línguas indo-europeias em Deus, né, tem essa partícula deve, é de devotar-se, estar a serviço de, cuidar de. Então o amor, no seu sentido mais etimológico, ou seja, amor é um negativo, né? É amors, a não morte.
preciso lembrar disso às vezes, né, para não ficar muito piegas. Isso é importante. A não morte, ou seja, o instinto de vida, a pulsão de vida, é cuidar deste outro, sem nada em troca. Ninguém pede alguma coisa em troca de não morrer. Isso é bastante forte. O Benigno está exatamente nesse registro. Cuidar do corpo da Alicia, conversar com ela, né? Aliás, o título do filme é bastante emblemático, né? O Fale com ela. O Fale com ela, não fale com ela, né, a mulher, mas fale com ela a sua ela. Essa dimensão de sensibilidade que a gente pisoteia, escamoteia, né? E quando a gente se dá conta, está tão embotado que a gente vira máquina. Máquina de alto rendimento, máquina competitiva, máquina que pisa sobre os outros, máquina autoritária, e ali degringola. Essa ideia, né, de corporeidade é justamente o contraponto da máquina. A máquina é aquilo que você programa, né? Você pode ter uma lista exaustiva de exercícios, né, para manter esse alto rendimento para a máquina, mas para essa corporeidade não. Mesmo se a gente for pensar em termos de movimento, né, bom, tá bom, não é corpo, é movimento. Assim como também para a gente na análise não é imagem, porque imagem facilmente a gente classifica. E eu posso ter chaves classificativas, né, ou classificatórias, perdão, para várias imagens, vários símbolos. Não é isso que nos interessa em termos de uma análise mais profunda, mas sim o movimento da imagem. O que eu estou tentando fazer com vocês aqui é analisar um pouco esses símbolos no movimento deles. A mesma coisa acontece com o corpo, com essa corporeidade. Mas mesmo levando em conta esse movimento, a gente tem dois corpos femininos sem movimento. A Alicia e a Lídia, depois do acidente. O movimento é interno. É muito curioso essa gravidez da Alicia, né? E de outro lado, a morte, né, da Lídia, perdão, da Lídia, quando ia dizer para o Marco que tinha reatado com o Ninho de Valência. E não falou. Acaba se acidentando antes. Porque esse movimento interno é que nos ajuda a entender como é que essas possibilidades vão se configurando para além do programável, para além do previsível. Maurice Merleau-Ponty, que é um filósofo que eu gosto muito e nos ajuda muito a pensar essa questão da corporeidade, ele diz lá no Fenomenologia da Percepção, 45, né? Mas para mim mais atual do que nunca. Aliás, eu desconfio muito dos artigos publicados agora à tarde no Cielo, né? Isso não é indicativo de qualidade nem aqui nem na China, né? Eu costumo ficar com uma bibliografia cada vez mais antiga, né? Pelo menos no início do século XIX, daí para trás. Mas, enfim, o Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção, ele diz, num determinado momento, que a gente pode pensar essa corporeidade como um nó de significações vivas, e não, né, a soma de de covariantes, de leis que se sobreponham. Isso quer dizer, não é juntar uma estrutura fisiológica, uma estrutura muscular, uma estrutura esquelética, uma estrutura hormonal, os cálculos de VO e blá. Isso não me dá o corpo. Não me dá essa corporeidade. A corporeidade é esse nó, essa junção de significações vivas. Tudo aquilo que nós vivemos com o corpo, que está incrustado na nossa memória corporal, é o que constitui esta minha corporeidade agora. Por isso essa aprendizagem das várias possibilidades tem que estar associadas com contextos que sejam significativos.
Caso contrário, eu viro máquina. Eu vou, evidente, reproduzo, atinjo limites, supero limites, mas isso não vai ser significativo. Daí essa homenagem belíssima que Almodóvar faz no meio do filme para O Amante Minguante, que é um capítulo à parte dentro do filme todo, né? Uma película, um filme mudo, belíssimo, o original inclusive, e essa, né, adaptação que ele faz nessa homenagem diz justamente desse universo profundo de significações desta corporeidade. O amante minguante, com essa fórmula que a amada inventou, e ele, para provar, né, que não é egoísta, toma a fórmula que ela fez, e ele começa a encolher. Essa miniaturização, esse ficar pequenininho, já nos leva para esse outro registro também feminino, dos detalhes, das coisas pequenas, das coisas ínfimas. Diz o outro belíssimo poeta Manuel de Barros, né? É preciso prestar atenção nestes trastes mijados de orvalho, que a gente esquece por aí. Só quando a gente presta atenção nos trastes é que a gente consegue fazer contrastes. A gente só consegue pensar maior depois que entendeu o valor do ínfimo, o valor do pequeno. Porque em relação a esse pequeno que eu posso contrastar as coisas. Por isso esse pequeno, esse ínfimo, mostra universos outros. E aí esse amante, né, cada vez menor, que ela carrega na bolsa, isso é muito legal. Bastante funcional, né? Prático isso. Depois, no final, se der tempo, eu vou falar do contraponto disso no universo Machacarí, aqui em Minas, que é um pouco o inverso. A mulher é que vem para a bolsa do homem. Mas, enfim. Chega no quarto, né, do hotel, os dois, né, amantes na cama, mas impossível. Então ela vai dormir e o Benigno, assistindo, né, vai tendo essa mesma descoberta do corpo do ser amado, né? Esse é um momento limite dentro da narrativa bastante importante, porque até então ele devota esse amor, esse cuidado à Alicia, mas não desenvolveu até então esse desejo do corpo do outro. É no filme que isso aparece, né? Então o amante minguante lá, o Alfredo, né, tira com todo esforço o lençol, né, de cima do corpo dela e desvela o corpo. Desvelar o corpo, tirar o véu, é o que acontece com Benigno. Ele tira o véu deste cuidado, dessa devoção, para ser inflamado pelo desejo. E aí ele sobe, né, nos seios da amada, o Alfredo, né, uma graça para a cena, né? Ele sai rolando, né, no seio, né, entre as mamas e tal, até que ele descobre, né, visualiza, né, o monte pubiano e a vagina dela. Aquela cena é belíssima, né, do ponto de vista simbólico, porque quando ele desce e, né, explora inicialmente, né, faz aqueles preliminares, ele ainda não tinha pensado em entrar. Tenta, volta ofegante, mas aí a decisão. Por que ficar fora do ser amado naquela situação? Tira o calção e aí entra. Diria Clarice Lispector, a mulher e o mar se pertencem. E ela entra, avança. Almodóvar mostra, né, o Alfredo tira o calção e entra no mar da mulher amada. E aí entra pela vagina e faz parte do corpo do outro. Em termos, né, fílmicos, em termos de construção do filme, é talvez a declaração de amor mais surrealista, né, que se possa fazer. Daí o desejo desperto no Benigno. E aí as coisas todas. Eu não vou entrar, né, nas firulas de um julgamento moral, se é certo, se não é certo,
E aí a gente vai para uma outra área que eu não acho que é tão interessante, mas o fato é, a gravidez da Alicia acarretou a prisão do menino, mas despertou Alicia do coma. O Gilbert Durand, que é um filósofo francês que eu gosto muito, ele diz, fazendo uma análise da construção religiosa no Ocidente, ele diz que o anjo é uma figura bastante interessante se a gente pensar nele em termos etimológicos. O anjo é o limen, ou seja, o limite. É o limite entre o ser humano e o divino e, portanto, sendo o limite, é o que demarca os dois terrenos. Mas é justamente aquilo que deve ser transgredido. Porque se ele não for transgredido, não há o diálogo entre os dois universos, o divino e o humano. E aí, ao final, a gente acaba percebendo que esses dois registros se comunicam intensamente. O fato de ele engravidar a Alicia, nesses termos, é angelical. Porque é justamente aquele limite que separa, né, o que seria correto, não correto, certo, errado, blá, 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 mas ele transgride isso. E essa transgressão é que faz com que ela engravide. Em termos éticos, em termos morais, ele é condenado, vai preso, o bebê não nasce morto, né, nasce morto, mas é essa gravidez que faz com que ela saia do coma. E ela volta para a vida. É Ariadne que, tendo parido, né, no universo, no mundo dos mortos, volta para o mundo dos vivos. E quando ela volta para o mundo dos vivos, Zeus concede que ela seja a nova deusa e passa a ser a esposa de Dionísio. É curioso que no mundo ocidental a gente sempre diz que Dionísio é o deus da orgia, das carnaválias, etc., né? Das saturnálias, mas é o único deus no Olimpo que tem uma única mulher. Por isso diz muito bem Chris Downing que é esse amor vivido pelo feminino, né? Que é incondicional, completamente incondicional. E nessa construção do Almodóvar, o que a gente percebe aí no final é que acontece com o Benigno. A mesma coisa, a transgressão final. Ele não consegue ficar sem Alicia, ele não se adapta a esse mundo não é o mundo dele. O único contato que ele tem é o Marco, e aí, portanto, depois de ver o Marco, ele resolve fugir. Eu acho assim, extremamente delicado, do ponto de vista do Almodóvar, no diálogo, ter essa impressão inicial de que ele vai fugir, né? Mas essa fuga é uma fuga radical, né? É uma fuga mesmo, uma fuga para o mundo dos mortos, né? Uma fuga para o outro lado, é transgredir o límen de novo. Então essa morte, pensando em termos simbólicos, é também angelical, né? Também angelical. Por isso a necessidade de dialogar com esses dois princípios, né? Um sem o outro, né? A ânima sem o princípio feminino, sem esse masculino, começa a virar puro devaneio. E o devaneio nos converte em sílfides volantes, né? Elfas voando por aí sem pé no chão. De outro lado, o ânimos sem essa ânima, sem essa significação, se converte em máquina. E aí a máquina a gente sabe onde vai dar, né? Vai dar em barbárie, violência e assim por diante. Enfim, essas são algumas das considerações possíveis, né, na leitura do Fale com Ela. E aí eu queria um pouco ouvir as dúvidas de vocês, curiosidades, enfim, já falei bastante. Bom, eu acho incrível essa profundidade
o seu olhar disso. E aí me veio vontade de que você falasse um pouquinho da maestra, professora de balé, e que eu sinto, a Alice não tem mãe, ela tem essa maestra, e que ela, na verdade, que ela prenuncia essa vida pela morte, quando ela vai lá visitar a Alice no terraço, e ela fala isso para o Benigno, né? Ela fala da peça, né? da dança, e a dança, né? o balé esse espaço feminino, né? Enfim, eu achei essa relação também, né? Dessa mãe, maestra, professora, de certa forma que prenuncia algo, né? E de certa forma também cuida demais, né? Não deixa que o Marco vai se aproximar dela, não, aqui não, assim. Não sei, achei muito curiosa essa personagem, professora de balé, assim, se você puder. Aí tem duas coisas, né, que eu acho fantásticas. Tem uma homenagem que o Almodóvar faz sobre Letícia, né? Só fugiu o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. Que é uma das sumidades do flamenco, viva ainda, está dançando ainda, com quase 70 anos. E de outro lado, uma outra homenagem mais explícita, que essa professora, não sei se vocês conhecem a atriz, mas é a Geraldine Chaplin, que é filha do Chaplin, a Geraldine. A Geraldine Chaplin, que faz essa professora. Assim, o Almodóvar tem 200 mil referências que ele vai compondo, né? Assim como a homenagem explícita que ele faz ao cinema mudo, né? Com Amante Minguante, tem uma outra homenagem aí com Chaplin. Porque não sei se vocês se lembram, devem ter visto isso, né? 200 mil vezes, tempos modernos, Chaplin, né? Quando ele sai com o corpo robotizado, mecanizado, que é isso que a gente está falando da máquina, corpo-máquina, que vai apertando parafusos para todo lado, né? Inclusive os botões daquela senhora no meio da rua e tal. Desse movimento, né, que ele vai querendo apertar tudo, tem uma saída que ele propõe, que é a coisa mais revolucionária naquele filme. Não sei se vocês já se deram conta, mas quando ele volta, fugindo da polícia, quando ele volta para a fábrica, né, ele já não está mais apertando os parafusos. O que ele faz ali no meio das engrenagens, dança. O que o Chaplin diz de maneira maravilhosa naquele filme? Para você sair do mecanismo, da máquina, para você sair da linha de produção, para sair, né, da alta produtividade, tu tens que criar com o corpo. Para sair do rebanho, você tem que dançar. Essa saída, né? A dança. A saída para Alicia é a dança. Aliás, para todos aqueles personagens, porque começa com a dança, né, com aquela peça da Pina Bausch, as mulheres se chocando, e termina com aquele outro bolero belíssimo, né, que me arrepia sempre quando eu vejo. A Geraldine, essa professora que, na sua construção da academia, tem uma coisa muito interessante e muito tênue, né? Talvez aqueles que estão mais próximos do universo da dança talvez percebam. Algo que uma aluna minha de pós, já há muitos anos, a Anabela Andrés, que faz parte agora da Vozes Búlgaras, ela diz, entre o grito e a técnica, eu preciso do grito e da técnica. Ou seja, né, entre a expressão do corpo livre e a técnica necessária para poder expressar isso, eu não fico só de um lado, com aquela expressividade, né, total, como se fosse tudo, né, laissez-faire, como se fosse uma coisa solta, né, muito espontaneísta, mas também não é só técnica. Porque se eu ficar só com a técnica, eu perco o grito. Vira máquina de novo. Né? Por isso essa sombra da corporeidade que eu chamo de a máquina.
aquela maestra, aquela professora é essa alternativa. É a técnica, mas o grito também. Ela vai com a técnica, vai com a mão, moldando os corpos para a sua expressão. Tem uma cena que é muito característica disso, né? Logo no comecinho. E no final também. Né? É evidente que esse cuidado, né, excessivo em torno da Alicia, para que o Marco não estrague esse renascimento da Alicia, com toda a carga do passado. Mas ela também fica chocada a hora que sobe, fica sabendo que o Benigno morreu. Né? E, enfim, por mais que ela queira cercear, os olhares já se começam, né, a trocar. Então, não tem jeito. Mas é uma figura bastante interessante, né? Sobretudo neste outro cuidado, que é o fato de visitar a Alicia e falar, né, da peça que está sendo construída, da coreografia, né, das músicas, enfim. Alguém que participa neste mundo dos mortos, mas que também no seu renascimento. Né? Ela, nesse sentido, é condutora também, né? É bem psicopompa, né? Vai conduzindo a alma. Não é aquele tipo de profissional que, bom, você não dança mais, você não atua mais, então, né, dane-se, deixa de lado, né, escanteia. Pelo contrário. Dúvidas? Não, eu vou falar, já que ninguém fala. À vontade, por favor. Eu queria entender um pouco melhor a relação, assim, mais da estrutura física dos corpos das mulheres. Enquanto a Lídia tinha um corpo mais esguio, assim, de um jeito, não sei, mais masculinizado. forte, isso, assim. E ela tá levando um pouco da parte que você falou, do touro, enfim. Enquanto a Alicia tinha um corpo mais feminino, né? Não sei, tipo, sempre mostrou bastante os seios delas, as ancas delas. Eu queria entender um pouco essa, não sei se é contradição, né, mas essa diferença que tinha nas duas personagens. Isso é muito forte do ponto de vista ibérico também. A gente acabou lidando isso também. Né? Alicia é o tipo médio, né? Mais generoso, né? Mais cheinho, mais redondinho. Né? Lembraria Gaston Bachelard de novo, né? Filósofo francês. Tudo que é redondo é feliz. A mão desliza, né? Não tem aresta, sabe? Aresta é campo dos geômetras, né? É campo de domínio racional. O redondo não. O redondo a gente desliza a mão e, portanto, é mais feliz. Eu acho que isso devia estar em tudo quanto é técnica de, clínicas de estética. Né? Está assim. Mas, enfim. Né? Esse corpo mais, né, ectomorfo, né, mais esguio da Alicia, da Lídia, perdão, é por conta do combate. Por conta do combate. Essa coisa que a maioria dos toureiros tem, né, de manter, né, o corpo bastante ágil, bastante leve, justamente por conta desse danceio, perdão. O espanhol fica me perseguindo aqui. Desse baile, né, desse flerte que se faz com o touro. Né? Então você precisa, né, de um corpo mais esguio, mais leve, e ali você tem isso mais acentuado. Todos os passos do toureiro, né, são coreografados. Né? Isso é uma coisa muito interessante no universo da tauromaquia. Não basta apenas a força ou a agilidade para matar o touro. Tem toda uma preparação que é coreografada. Né? Porque aquilo é uma dança, né? É um baile que se flerta com o touro, do ponto de vista masculino, para matar o touro. Né? Mas não dá para esconder esse flerte que há entre o princípio masculino do toureiro e o feminino que está no touro. Por isso que a gente acaba usando esse verbo, né, quando a gente diz de pessoas mais difíceis. Né? É preciso toreá-la, tem que ficar toreando fulano, ciclano, né? Que é isso, né? Então você tem
além desse aspecto esguio, né, da luta, do combate na Lídia, que é muito característico desse universo da tauromaquia, dos toureiros. De outro lado, a Alicia, apesar de bailarina, né, ela é essa outra estrutura muito mais generosa, mais, eu não diria endomorphous, né, até que ela é muito bem distribuída. Né. Mas a valorização dos seios, das ancas, é algo muito acentuado no mundo ibérico, né? Tanto português quanto espanhol, e nós também por herança. Mas aí cabe uma pequena advertência, né? Essa valorização é absolutamente estética e erótica. Ela não tem nada de funcional, né? A gente não valoriza ancas porque são mulheres parideiras, né? A gente não pensa a cópula porque ela é reprodutora, né? Em 25 mil anos de história dos sapiens, né, o homem só foi saber da sua participação nisso há muito pouco tempo, há 2.500 anos mais ou menos, na era cristã, quando começam a aparecer os primeiros exemplares de preservativos feitos com bexiga de cabra. Até então, nesses 22 mil anos de história, a mulher é que tem os segredos da procriação. E o homem não sabia como é que isso acontecia. Ela tem esse domínio da vida e, curiosamente, também domínio sobre a morte. Por quê? Diz a Rita Lee, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Ela sangra. Para esse pensamento ancestral, sangrar é morrer. Só que ela não morre, ela renasce. Então, esse elemento feminino é altamente potente. Ela é senhora da vida e da morte. Não é por isso que as mamas, as ancas, enfim, toda, né, a constituição do corpo feminino é deificado. Não porque é reprodutor, não é por isso, não é? Mas é porque é justamente esse lugar da paixão e da devoção ao longo desses 25 mil anos. O homem só conseguiu fazer frente a esse poder feminino com um poder que é abstrato, que é o poder das leis, o poder da jurisdição, o poder do Estado, da autoridade. É esse poder abstrato que é a construção masculina por excelência, por isso todo Estado é patriarcal, né, frente ao poder feminino. Então, quando você tem uma valorização, não só aqui no filme do Almodóvar, mas, por exemplo, quando você vê filmes espanhóis, portugueses, é que eu não queria ficar só nesse exemplo, mas quando você pega grande parte da produção de Bollywood, por exemplo, na Índia, né, que são essa grande produção cinematográfica, a gente nem tem ideia, é maior do que Hollywood, né, você tem essa valorização do corpo feminino. Só que não é numa exibição do feminino, é justamente nas entrâncias, nos pequenos detalhes, nos volumes, né, na vestimenta, que é algo bastante acentuado, bastante forte. Mas é isso, a princípio. Uma coisa que ele focou em determinado momento, na hora que o touro derruba a Lídia, ele focou muito no touro. O touro olha, focou bem no rosto do touro, o ouro olhou muito atentamente para ela. Ele quis transmitir algum sentido aquilo ali ou não. Porque passou aquele animal estava ali, mas ele não estava solto. Parece que ele tinha uma sensação de que algo ele estava fazendo, ou ele ficou sensibilizado no que ele fez. Ele dá um olhar assim, ele foca a câmera dele e tal. Esse é um ponto que eu queria perguntar. E o segundo, assim, eu entrei aqui hoje numa coisa totalmente assim, eu bati um olho ali, eu ensinei um pouco aqui na faculdade de educação física. Poxa, deixa eu ver o que é isso, entendeu? E curiosamente, eu estava lendo hoje um livro sobre cinema. Uma coisa que essa semana eu comecei a ler por causa do meu doutorado, eu estou escrevendo um texto e aí peguei o cinema para escrever a introdução. E comecei a ler sobre
crítica de cinema, como é que começaram os primeiros filmes. Então, eu estava olhando aqui a sequência do Almodóvar de plano de Mozart, plano de americano e tal, como ele foi construindo essa história. Eu estava olhando isso, mas de repente você vem e traz uma visão que foge totalmente desse mecanicismo, né, e mostra uma coisa que linda, maravilhosa, que não estava ali. Eu fiquei curioso o seguinte: ele transmite algo ali. Ele transmite alguma coisa dessa visão que você passou, que a pessoa comum consegue captar? Porque eu fiquei sensibilizado para o filme, né? Esse lado, talvez eu não tenha, lógico, eu não enxerguei com essa profundidade que você colocou, de mitologia. O touro talvez sim. Mas fiquei pensando, ele, nessa construção, o Almodóvar tem toda essa coerência dele, tem todo esse... Ele estava pensando em tudo isso quando ele fez aquilo. Eu estou falando com uma amizade, porque, olhando pela técnica do cinema, pela cultura do cinema, ele estava fazendo uma história, né, uma narrativa. Ele foi construindo o personagem, ele foi, depois a gente vai entendendo o que está acontecendo. E isso é a coisa que, para mim, no cinema, foi a coisa mais incrível de ler. Como é que você constrói sentido com aquelas mudanças de imagens e você vai construindo todo sentido ali. O Almodóvar tem toda essa visão mitológica ali atrás, ele está consciente disso. Não, é evidente. Não está. Não está. São poucos os diretores que têm esse digamos assim, background, né? esse repertório para tentar traduzir no cinema. E às vezes é até bom não pensar nisso na hora de criar, né? Porque aí as coisas se complicam. Por exemplo, o Jean Cocteau, o surrealista francês, década de 40, ele tinha um repertório incrível. Inclusive quando ele faz a adaptação dele para a Bela e a Fera, né? La Belle et la Bête, que é uma coisa primorosa, ele dialoga com 200.000 referências, isso fica muito claro, porque ele tem isso. Agora, no Almodóvar, algumas coisas, posso dizer que sim, ele tem consciência, mas nesse nível de profundidade que eu estou dizendo aqui, não. Porque isso é o que transpassa o fenômeno da criação humana. Né? Então, nesses universos simbólicos em que a gente vai transitando, a gente dialoga com essas matrizes míticas e sem ter consciência disso. Né? Isso aqui que é interessante quando a gente vai analisar deste ponto de vista. A gente começa a compreender um pouco mais por que sensibilizou tanto, por que pegou, né? Por que calou tão fundo. Na verdade, é tentar compreender com essa outra leitura. Isso não quer dizer que o Almodóvar pensou, esquadrinhou tudo. Né? Não é isso. Agora, tem uma coisa interessante nessa cena do touro, né? Porque nesse movimento desses últimos anos contra a matança dos touros, né, nas arenas, alguns têm levantado muito essa questão da violência aos animais, né, dos maus tratos aos animais, e que eles têm, né, também um sentimento. O que o Almodóvar faz naquele momento é, digamos assim, sensibilizar, né, pelo olhar do touro o que ele acabou de fazer. Né? Porque é curioso, nessa sequência, o que é muito comum, né, nas touradas. Quando o touro acaba ferindo o toureiro, né, ele está enlouquecido. Né? E então vem 2, 3, vários toureiros tentando segurá-lo, né, desviá-lo de onde está a pessoa, mas para poder controlá-lo. Né? E ali não acontece isso, o touro para. Ele para. É uma construção belíssima, né? Isso é muito característico do Almodóvar, que é esse close fechado para chamar a atenção ao detalhe. Né? A mesma coisa que ele faz, por exemplo, com as mamas, né, com os seios da Alicia, a mesma coisa que ele faz, por exemplo, com o prendedor de cabelo, né? Que é uma outra
preciosidade do prendedor de cabelo, né? Porque tem muito a ver com algo também muito mítico, que é o pente. Né? Toda a potência feminina ligada ao mar tem numa mão um espelho e na outra um pente. Fica peinando. Né? Assim é Oxum, no mundo Yorubá, né? Oxum da pele macia, que fica se peinando, né? Se penteando com o espelho. Ela, né? Da cor dourada, as sirenas, né? Ou sereias no mundo grego, Mari é assim no mundo basco, enfim, tem várias. E essa função do pente é justamente o elemento masculino que se harmoniza com o elemento feminino, que são os fios do destino no cabelo da mulher. Essas duas coisas se complementam. Né? Se vocês já viram O Tigre e o Dragão, cinema chinês, que é belíssimo, belíssimo. Uma parte da narrativa é a garota tentando recuperar o seu pente que o mongol, né, o Han, aliás, roubou dela. Né? E é uma boa parte do filme. Né? É belíssimo. Porque essas duas coisas se complementam. Walt Disney, que não tem nenhuma leitura dessas, né? Geralmente coloca nas suas personagens femininas, eu não sei se vocês já perceberam, um desatento e absolutamente sedutor fio de cabelo solto aqui na frente. Já perceberam? Ariel, a Bela da Bela Fera, Pocahontas, enfim, Yasmin, quase todas elas têm aquele fiozinho solto. Sabe como a gente chamava esse fiozinho solto alguns anos atrás? Pega rapaz. Pega rapaz. Por que chama pega rapaz? Além do charme. Além do charme. Por que será que chama pega rapaz? Porque o desejo que imprime na gente é de passar os dedos para alinhar o fio de novo. Usar as mãos como pente. Né? Pentear o cabelo. O Walt Disney não sabe de nada disso, né? Não sabe. Mas no processo de criação isso é tão forte que, né, o desenhista ele acaba escapulindo, né? E aí tem aquele fiozinho solto, né? O pega rapaz, né? Do pente que se harmoniza com o pente e que aqui no Almodóvar aparece no prendedor de cabelo, né? Que é esse pente que segura, né, o cabelo. E que o menino fica fascinado. Entre zilhões de coisas que tem no quarto dela, o que ele vai pegar para levar é o prendedor do pente. É muito bonito aquilo. Enfim. No começo ele fala do nome dela, do nome da Lídia, que O nome forte. deu a destinação dela. Então, se você puder falar um pouquinho disso. E depois eu reparei também quando ele fala que vai fugir, a palavra fugir em espanhol é muito parecida com voar. E aí você conta da simbologia da pomba. Então tem essa sensibilidade que ele tinha, que voou, e esse voo foi para a morte, assim, né? Transcendendo. Se você comentasse um pouquinho. Não, isso sem dúvida. Né? A fuga, a huida, o ir, tem muito a ver com o voo. Né? Não é uma fuga como seria do labirinto, né? Uma fuga para o alto. Mas é uma fuga do país dos mortos. Né? Luciana Ângelo, meu primeiro sutiã. Meu primeiro mestrado, já tem alguns bons anos. É curioso que meu primeiro mestrado foi justamente, né, alguém que da educação física trabalhando com um time de basquete sobre, né, aprendizagem corporal. Um trabalho muito bonito da Luciana. Enfim, então tem sim essa proximidade da fuga que é com o próprio voo. Né? Uma das imagens talvez mais fortes dentro da mitologia grega
quando Psique, depois de passar por todas as provas, porque tinha se apaixonado por Eros, né, o deus do amor, mas que ela não podia ver o rosto, Afrodite futica ela, fica fustigando até que, né, ela tenta olhar, e quando vê que é o próprio deus do amor, ela se assusta e cai uma... Ela estava com uma lamparina, né, e cai vela, né, sobre o rosto do Eros, e aí marca, enfim, é um tremendo problema. Tem uma série de provas, mas ao final, quando ela consegue, né, superar todas essas provas, Hermes conduz Psique, né, a alma, até o Olimpo, que é justamente esse voo da pomba, né, que vai para a sua destinação. Então, o Benigno, nessa sensibilidade mais feminina, também a sua fuga, enfim, a morte é também um voo, sem dúvida que é um voo. Lídia é um nome forte, sem dúvida nenhuma, porque, e por isso a ideia da destinação está, né, embutida no nome. Lídia é de origem russa, né, o nome de origem russa, e Lídia está muito ligado a um personagem mítico que tenta vencer a morte, que acometeu o seu povoado. A morte chega como uma senhora, sua foice, que vai cortando toda a plantação de trigo e acabando com tudo. E quando chegaria, né, ao povoado, né, mataria a todos. Todo mundo, com medo da morte, se refugia nas suas cabanas, sem saber o que fazer, né? E ela, muito temente de que alguma coisa acontecesse com o seu pai, ela resolve enfrentar a morte. E aí ela sai da aldeia e vai para os campos, né, para o trigal, para se defrontar com a morte. Em frente à morte, a morte diz: mas você não tem medo, né, de que simplesmente eu possa acabar com você agora, já, né, de imediato? E a Lídia diz: não, eu não tenho medo de você, né? Eu tenho medo que você leve meu pai. E aí ela diz: então façamos o inverso. Então eu não levo teu pai nem tua aldeia, mas eu levo você, pela tua coragem. E aí a Lídia diz: sim, tá bem. E aí a Lídia se ajoelha e a morte passa a foice e corta a cabeça da Lídia. No momento em que ela corta a cabeça da Lídia, o corpo cai no chão, o sangue da Lídia faz brotar de novo todos os trigais. E o trigo volta a nascer de novo. E aí a morte vai para outros campos. Isso é muito forte, né, no mundo russo, em especial ucraniano e russo, que é uma crença de todos os agricultores de que a terra ela tem que ser fertilizada com o sangue, né? Então é muito comum os rituais em que você sacrifica um animal, e alguns mais ancestrais ainda, uma pessoa, e o sangue é aspergido na plantação para que ela possa reproduzir, né, e dar alimento para todo mundo. Não é algo bárbaro, não é nada disso. Mas é essa ideia de que o sangue, né, fertiliza a terra. Aqui na América Latina a gente teve uma coisa muito estranha, muito ruim, porque os cronistas espanhóis que não conheciam, né, nada de mitologia, em especial os invasores, quando chegaram aqui, tem ainda um ritual no Inti Raymi, que é a festa do sol, que acontece geralmente em junho, né, no solstício de inverno. E no Inti Raymi, uma parte da celebração é o oferecimento do sampaco. Sampaco é um pão de milho, né? Literalmente, sangue da terra, sampaco, que é oferecido ao sol. Mas por que é sangue da terra? Porque é feito com o sangue da terra, ou seja, com o milho, com o leite do milho, né? Esse eles conhecem como sangue da terra, que faz o pão. Os espanhóis que não conheciam bolhufas disso, escreviam que os incas matavam criancinhas e usavam o sangue para fazer pão. Isso a gente encontra em várias crônicas, né,
o Homem Pomo de Ayala, o Garcilaso de la Vega, enfim, boa parte dos cronistas espanhóis numa interpretação bastante equivocada desse sangue da terra. Mas a Lídia tem esse aspecto, né? Por isso ela é sacrificada. O touro sacrifica. O touro é a foice que leva a Lídia para que a vida renasça. Eu estava contando, eu lembrei da Lívia, que talvez seja parecida, mas que era uma mulher na antiguidade, na época que Jesus estava começando a pregar. Ela era tipo esposa de um rei, e aí ela se envolve com as pessoas que seguem Jesus, e o próprio rei manda matar, colocar todas essas pessoas para os leões comerem. Só que ele não sabe que a esposa dele está no meio, está entre essas pessoas. E parece a mesma coisa. Então ela também é devorada pelos leões. Lívia. Lívia. Não, isso eu não conheci. Isso é bem parecido. Mas a estrutura é bem parecida, né? Até mesmo porque o cristianismo primitivo também é de origem agrícola, né? O Cristo é 2 vezes nascido, que é o mistério da semente. Você enterra, né? A semente morre, mas renasce. Mas? Acho que eu tive uma comentário em relação aos momentos que o senhor tinha falado em relação ao terceiro olho, a intuição feminina e o menino lá. Pelo próprio título do livro, Fale com Ela. Pode ser uma coisa que ele ensina o Marco a conversar com a Lídia quando na verdade ele só acreditava que ela era só um corpo ali. Então meio que Benigno ajuda a abrir esse terceiro olho do Marco, e até pelo modo como ele cuida, né? O toque, o cuidado que ele tem com o corpo da Alicia. Isso sem dúvida. Ele é meio um guia para o Marco. Para o Marco. Abrir esse terceiro olho. Aquela fala do Benigno é bastante didática, né? Fale com ela. Preste atenção nos detalhes, valorize, toque, acaricie, né? Tem ali, tá? A receitinha pronta. Dá para ver até mais explícito a hora que ele vai ver, o Benigno vai ver a Lídia e fala, nossa, cuida ela dela. Tá mal. Ela está dela. mal. Está mal, precisa ser cuidado. Eu acho que essa fica assim uma intuição muito interessante para se pensar e pensar sempre, né? A necessidade de cuidar e de falar com ela. Principalmente falar com ela aqui dentro. Quem sabe as coisas lá fora fiquem um pouco melhores. É isso. Obrigado.